Gente, vou começar, como sempre, me apresentando para quem me conhece há pouco tempo, acabou de chegar. Meu nome é Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui no meu perfil eu ajudo mães de primeira viagem a estarem preparadas para a maternidade. A live, então, é sobre leite materno ou fórmula. Como que a gente vai escolher, em que momento, quais são as indicações, qual que é a vantagem de cada um. Então, gente, eu sei que tem muitas dúvidas relacionadas a outras coisas, mas a gente vai sempre se ater ao tema da live. Ó, amamentação exclusiva, leite materno, fórmula, por enquanto só leite materno, mas a minha produção baixou. Tenho medo de passar pela fórmula. Eu acho que todas as mães já passou pelo menos uma vez na cabeça, cogitou da fórmula, seja porque quer resolver um problema imediato, ou porque teve uma baixa produção de leite, ou porque o leite materno, ele depende muito do estado emocional da mãe. Então, às vezes, passa por um estresse, por uma angústia, dá aquela baixada de leite materno e fala, meu, será que eu vou ter que complementar? Ou então, porque o bebê, nos primeiros dias, chora muito. E aí você não sabe exatamente o que é, e muitas mães acham que eles estão passando fome. E aí acabam indo para a fórmula. Ou então, porque tô naquele período de transição, vou sair da licença maternidade para voltar pro trabalho, vou ter que dar fórmula, como que vai ser, como que eu vou escolher. Ah lá, tô fazendo uma amamentação mista porque meu filho mama muito e eu estava ficando muito sobrecarregada. Tive mastite, precisei parar. Infelizmente, 2 pessoas da minha família me perturbaram muito no puerpério e meu leite secou. Aí que eu tô falando da questão da saúde mental da mãe é muito importante. Só a mãe consegue amamentar, mas toda a família consegue cuidar da mãe para que isso seja possível. Não adianta querer que a mãe siga numa amamentação exclusiva se ela está preocupada com milhões de coisas, está sofrendo do puerpério, tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar do nenê e do marido. É uma colaboração assim em comunidade mesmo. Muita gente acha, não, mas o pai não tem muito papel nesse começo porque não consegue amamentar. A mãe cuida do bebê, o pai cuida da mãe. Todo mundo se ajudando. Todo mundo é cuidado no fim. Ó, vou voltar a trabalhar, mas não queria começar a dar fórmula, a gente vai falar sobre isso. Então, eu queria começar essa live dizendo que, antes de começar a live de verdade, eu só queria falar que às vezes eu paro e fico olhando assim, é porque eu estou lendo o comentário de vocês, ou porque eu estou com tem 2 câmeras aqui que eu fico focando. Mas, vamos lá. Eu queria começar a live dizendo, gente, já tirando o estigma de que não existe uma forma certa de alimentar o seu filho. Então, não existe esse é melhor do que esse, porque existem realidades, existem contextos diferentes para cada família. A amamentação, ela tem um peso maior para cada mãe. Um peso e uma vantagem também para cada mãe. Então eu vou falar aqui de coisas mais científicas, né, de orientação de pediatra, mas eu sei que para cada realidade isso vai ter um peso ou não. Tem uma frase que sempre me marca muito quando eu vou atender, principalmente essas primeiras semanas de vida, que é: não queira amamentar mais do que a própria mãe. Então, tem muita profissional da saúde aí que fica com essa imposição, com essa ditadura do leite materno. E sim, o leite materno, ele é feito para o bebê, ele tem muitas vantagens, tanto para o bebê quanto para a mãe. Só que ser mãe não precisa ser uma abdicação total. Ser mãe não precisa ser olhar só para o seu bebê e nunca mais olhar para você. Não é só porque você é a mãe e o leite materno é sim muito bom para o seu filho que a sua opinião simplesmente não importa mais. O seu bem-estar não importa. Não é isso, porque não existe cuidar do seu bebê sem cuidar de você. O meu pai, ele sempre faz uma analogia, sempre me falou da analogia da máscara do avião. Então, se você está num avião e o avião começa a cair, e aí as máscaras começam a cair para você se proteger,
Eles sempre falam, coloque primeiro a máscara em você e depois você coloca no outro. Porque se você desmaia, você não vai colocar a máscara em ninguém. Então não adianta querer dar o melhor pro seu filho e cuidar dele muito bem se você não tá cuidando de você. Ele vai sentir o que você tá sentindo. Então cuidar, pensar em você e pensar na família como um todo é um ponto muito importante. O bebê, ele é parte da família. Ele não é o todo e ele não é o centro. Ele é uma parte votante. Então, para cada decisão que a gente toma para essa família, a gente vai sim considerar o que é melhor para o bebê, mas a gente vai considerar o que é melhor para a família e o que é melhor para a mãe também. Até porque existem diversos fatores envolvidos. Tem a disponibilidade de leite que cada mãe tem e baixa produção de leite existe sim. Leite fraco não existe, mesmo em questões de mães com desnutrição, mas baixa produção existe. Existem as mães de bebês de UTI, que ficam às vezes 10, 15 dias internado em UTI, e aí por mais que ela continue ordenhando e querendo amamentar o bebê, olha o estresse que é ter um bebê na UTI. Como que sobrevive a amamentação numa situação dessa? Tem também questão de saúde da criança, que às vezes não pode ficar com leite materno. Tem questão de saúde da mãe, que às vezes não pode amamentar. Medicações, às vezes, que a mãe toma, que não dá para ela parar de tomar, porque não adianta ela se jogar num precipício e depois não ter quem cuide desse bebê. E também tem a questão da rotina e da vontade da mãe. Então, às vezes, aquela mãe, ela não tem vontade de amamentar, é uma coisa que não faz bem para ela. Então, gente, não julguem a decisão alheia. Mãe é uma das pessoas que mais sofre com julgamento externo. Então, não seja essa pessoa. Você sabe o impacto dos olhares, das palavras, dos palpites, então não seja essa pessoa. Não julgue a decisão alheia, porque você não sabe o tanto que essa mãe quis, você não sabe o tanto que ela tentou, você não sabe o tanto que ela sofreu por não estar amamentando, ou você não sabe o tanto que ela está sofrendo por ter que sustentar uma decisão que é dela e que todo mundo está falando que é errada. Então, sem julgar, as pessoas, elas têm camadas que ninguém vê. Cada um tem sua luta, cada um tem sua trajetória, e você julgar baseado numa foto, você sempre vai correr o risco de ser injusto. E também, não se julgue. Se você é uma mãe que não está amamentando, saiba que saúde do bebê, fala, nossa, eu estou pecando na saúde do bebê. Saúde é muito mais do que alimentação. Cuidado e amor é muito mais do que seguir recomendações perfeitas. Então eu tenho certeza que se você dá fórmula para o seu bebê e faz todo o resto de ter contato com a natureza, ele vai ter uma saúde muito boa. Eu tenho certeza que se houver amor, se houver cuidado, não vai ser a falta de leite materno que vai ser uma falta. Eu costumo dizer que para mães que estão aqui na minha live querendo o melhor para o seu bebê, só amor basta. Se tem amor, se tem cuidado, o resto se ajeita. Então, tirem já esse julgamento e esse peso das costas de vocês e não coloquem nas costas dos outros. Olha lá, quem julga é sempre a outra mãe. Mas quem faz parte aqui da minha comunidade, que está aqui comigo, não vai julgar. Olha lá, o pior julgamento é das mulheres que já passaram por isso. Não consigo. Olha lá, o medo e o estresse da UTI, não conseguiu amamentar. A gente não sabe a ferida que está aberta nessa mãe. A gente não sabe o tanto que não amamentar pesou para ela. Então, gente, não seja a pessoa que coloca mais peso na vida dos outros. Seja a pessoa que tira, que é empática, que acolhe. A gente nunca vai errar por ser empático e por acolher as pessoas. Ah, você pode fazer papel de tonto, mas que eu faça papel de tonta e não seja injusta nos meus julgamentos. E aí, então, vamos falar um pouco sobre leite materno versus fórmula. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Ah, eu quis muito amamentar e não consegui por conta de medicação. Então leite materno versus fórmula, gente. Eu vou falar dos benefícios do leite materno e aí a maioria dos benefícios do leite materno são
os contras da fórmula, né? Porque tem no leite materno e não tem na fórmula. Então, o leite materno, para a mãe amamentar, diminui sangramento pós-parto. Então, logo aí nos primeiros dias, a ocitocina que é liberada na lactação é a mesma ocitocina que contrai o útero. Então, faz com que esse sangramento termine mais rápido, ajuda na redução de peso, porque é um gasto energético muito grande amamentar. E também, mães que amamentaram, pelo menos por 6 meses, elas têm uma menor chance de ter alguns tipos de câncer no futuro. Então, câncer de mama, câncer de ovário, diminui a chance só pelo fato de ter amamentado. Para o bebê, qual que é a vantagem do leite materno? Na verdade, para a mãe ainda. Qual que é a outra vantagem? O preço. É de graça. E isso é uma grande vantagem, porque quem dá a fórmula sabe que não é baratinho. Para o bebê, qual que é a vantagem do leite materno? Ele já sai na temperatura certa, não precisa ficar esquentando. Ele é livre de contaminação, porque ele já sai pronto, não tem que ficar manipulando. O leite materno, ele tem uma digestibilidade muito boa também. Então ele é como se fosse um pouco mais levinho. Do jeito que ele cai no estômago e no intestino do bebê, ele já é absorvido e já passa mais rápido. Ele não fica muito tempo parado. Então ele digere com mais facilidade. Ele também, no leite materno, e isso tem sido colocado na fórmula também, mas é uma coisa mais rica no leite materno, são as gorduras que formam o cérebro do bebê. Então a gente tem determinados tipos de gordura no leite materno que são responsáveis pela criação de neurônios nos bebês. Então, bebês amamentados por leite materno, eles têm mais essa propensão à formação de neurônios. Ah, significa que meu bebê por fórmula não vai ser inteligente? Não, porque inteligência vai muito além de alimentação. É questão de estímulo, é questão de facilidade, de genética. O leite materno, ele também é um alimento vivo, e eu acho que essa é a principal vantagem. Então, ele é um alimento dinâmico, porque ele é produzido ali na hora. Então, por exemplo, a mãe está doente, ela produz anticorpos porque ela está doente. Ela passa esses anticorpos para o bebê. E aí, esses anticorpos da mãe que vão pelo leite materno vão ajudar o bebê a se proteger. E vai ser a primeira linha de defesa que ele tem aí nos primeiros meses, porque eles ainda não têm os anticorpos completamente formados, ainda não tomaram vacina. Então tem essa questão de ser um alimento vivo mesmo e dinâmico. E isso a gente não consegue sintetizar numa fórmula que é mais que não é dinâmica dessa forma. E também tem o ato de sugar, porque o sugar no peito, o jeito que a boca, a língua do bebê fica no peito, ele ajuda na fala no futuro, vai ajudar na mastigação também. Então, ele fortalece a musculatura correta. O mamar na mamadeira, ele é diferente. Por isso que o bebê que mama na mamadeira, às vezes confunde na hora de ir para o peito, não consegue mais, porque o jeito que abre a boca, que coloca o queixo para frente é diferente. E esse mamar na mamadeira não vai estimular os músculos certos. E aí, não que necessariamente o bebê vai ter problema de fala, não é isso. Mas o bebê que mama no peito, ele tem um estímulo a mais, um estímulo correto. Eu acho que tem a questão da composição. Todo mundo fala, o leite materno ele é perfeito para o seu bebê. Sim, ele é perfeito para o seu bebê, mas hoje em dia a fórmula, a gente vai falar das desvantagens dela, mas em termos de composição, em termos de carboidrato, proteína, ela tem tudo que o seu bebê precisa. O seu bebê ele não vai desnutrir tomando fórmula. Então, também tem uma composição perfeita para o seu bebê. Então, eu acho que isso já não é mais assim, nossa, uma grande vantagem do leite materno. E muita gente fala, uma outra vantagem do leite materno é o vínculo que se forma entre a mãe e o bebê. Eu sei que amamentar é uma experiência única. Todas as mães que amamentam falam isso, não tem nada comparado. Mas eu não sei se a questão é o vínculo com o bebê, porque mães que amamentam em mamadeira também desenvolvem vínculo com o seu bebê, o mesmo vínculo. Então eu acho que amamentar assim é uma experiência única, é uma experiência sem comparação, mas eu não diria que fortalece o vínculo mais do que
uma mamadeira, uma mãe que amamenta ali trocando olhares e aquele cuidado de carinho naquele momento, e estar presente naquele momento da alimentação. Eu não diria que o leite materno é necessariamente mais. Uma desvantagem do leite materno que não acontece na fórmula, que sim, existe uma desvantagem, ele é muito refém da dieta materna. Então, se a mãe tem uma dieta, a mãe que amamenta tem uma dieta muito gordurosa, com alimentos que não são saudáveis, isso vai passar para o leite materno. E esse nenê ele vai ter uma chance maior de obesidade, ele vai ter um paladar mais voltado para esses industrializados, porque isso vai mudar o gosto do leite materno. Então, hoje a gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, como o estudo foi feito, dando para a mãe suco de cenoura. E aí viram que essas crianças que a mãe tomavam suco de cenoura enquanto amamentavam, o bebê aceitava mais cenoura na introdução alimentar. Então, a gente sabe que a dieta da mãe influencia no gosto do leite, que vai influenciar no paladar do bebê. E isso pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem dependendo de como que é a sua dieta. Esse não é um problema que tem na fórmula, porque a fórmula ela é fixa, ela não é refém disso. A fórmula também não é refém de medicações que a mãe toma, de cuidado, sabe, que não se tem. Tudo da mãe, tudo não, né? Nem todas as medicações passam pro leite materno, mas existe essa comunicação da vida da mãe, de tudo que ela ingere pro leite materno, que vai acabar acarretando no bebê também. Agora, sobre vantagem da fórmula. As mães que amamentam com fórmula, e qual a vantagem vocês diriam? Porque eu fiquei pensando, assim, qual que é uma vantagem da fórmula acima do leite materno? Eu pensei, é a vantagem da facilidade. Mas o leite materno está pronto ali, já é só colocar no peito e tomar. Então a fórmula acaba sendo mais difícil de preparar, de esquentar a água, esperar esfriar para dar para o bebê. E aí o bebê ele não espera, né? Ele não está com fome, de repente ele está. E aí não vai esperar os 8 minutos que você demora para fazer uma fórmula. Pensei na questão da independência. Então, a mãe que dá a fórmula, ela pode sair porque outra pessoa pode acabar dando a fórmula. Só que isso pode ser feito com o leite materno. Você pode ordenhar o leite e dar ele no copinho, dar ele na colher dosadora também. Aí, ó, divisão de tarefas. Então, eu acho que a maior vantagem, o maior pró da fórmula é ela ser uma alternativa. Então, para todos aqueles momentos que eu falei de as mães que não querem amamentar, para as mães que não conseguem, para as mães que não podem amamentar, a fórmula ela é uma alternativa e ela é uma alternativa segura. Então, essas crianças elas vão estar bem cuidadas com a fórmula, elas vão estar nutridas, elas vão estar protegidas, elas vão estar alimentadas, mesmo que as mães não queiram, não possam ou não devam amamentar. Eu acho que essa é a maior vantagem da fórmula, ser uma possibilidade de não ter que colocar leite de vaca, que é uma coisa ruim para o bebê, de não ter que começar a dar alimento antes dele estar preparado. É aí que entra a fórmula. Uma pessoa perguntou, os bebês que tomam fórmula, eles têm mais alergia? Não é isso. É muito parecido, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Não é que os bebês que tomam fórmula têm mais alergia. É que os bebês que são amamentados com leite materno têm menos. Entendeu? Então, existe assim uma chance de ter alergia. Se o bebê é alimentado com leite materno, você diminui essa chance. Não quer dizer que o bebê que é alimentado com fórmula vai ter mais. Não é isso. Ele tem a mesma chance que ele teria. Se comparar com o do leite materno, sim, vai ter mais do que o do leite materno. Mas não é que aumenta a chance de ter alergia. Não, é que o leite materno diminui. Deu pra entender? Parece muito a mesma coisa, daí, assim, parece um português, se você mudar a ordem do que você fala, mas muda muita coisa. Então, eu acho que a fórmula entra aí como uma possibilidade de ser uma alternativa. E eu queria reforçar aqui, gente, eu sou muito pró-aleitamento materno. Eu acho que as mães têm que amamentar assim, mas aquilo que eu falei, dentro do que é possível para elas, do que vai fazer bem para o binômio. Porque não adianta nada fazer bem
pro bebê e não fazer bem pra mãe. Precisa fazer bem pros dois. E a amamentação, ela continua enquanto fizer bem pros dois. Aí, quando eu vou desmamar? Quando parar de fazer bem pros dois. Quando você não quiser mais ou quando o seu bebê não quiser mais. E aí eu queria reforçar a segurança da fórmula. Gente, as fórmulas no Brasil, elas têm uma regulamentação muito grande, muito. A quantidade do que é colocado lá, o que é selecionado para entrar em uma fórmula, para ser possível ser comercializado, a regulamentação pela Anvisa é muito pesada. Então pode confiar sim que as fórmulas elas são seguras. E não é porque você dá fórmula para o seu bebê que ele necessariamente vai ter, por exemplo, uma imunidade mais baixa. Todo mundo fala, mas o leite materno passa anticorpos pro bebê. Sim, mas não é porque o bebê ele é alimentado com fórmula que ele vai ter necessariamente uma imunidade mais baixa. Porque imunidade não é só alimentação. Imunidade é uma construção que envolve bem-estar, contato com a natureza, higiene, sono. Então, o nosso sistema imunológico ele é muito mais do que o que a gente se alimenta. Então, se seu bebê ele é alimentado com fórmula e o do seu vizinho é com leite materno, mas você tem todo o cuidado com higiene, sem ser excessivo também, tem contato com a natureza, ó, proteína N de natureza, proteína S de sujeira, tem uma rotina de sono muito bem estabelecida, é estimulado, talvez a imunidade dele seja melhor do que a da criança que está sendo alimentada com leite materno. Tem fatores genéticos também, do que a gente passa para os nossos filhos, do alvo que eles conseguem atingir. Então, as coisas elas não são tão preto no branco assim. Deu para entender? Não é tipo, deu fórmula, imunidade ruim. Não é. Então, se seu filho está sendo alimentado com fórmula, pode ficar tranquila que é uma via de alimentação possível, segura. Ele vai estar se nutrindo de uma forma, com tudo que ele precisa. Me sinto culpada de dar fórmula. Não se sinta. Seu bebê, ele tá passando fome? Não tá. Graças ao quê? A fórmula. Graças a você estar cuidando dele. É isso que importa, gente. Foi o que eu falei. Cuidado tá acima de só alimentar. Mas também não quer dizer que a fórmula ela é resposta para tudo na nossa vida. Nem tudo se resolve com fórmula. E eu acho que essa é uma pegadinha que a gente precisa ficar atento. Que a gente precisa saber, ter conhecimento para conseguir decidir quando é o momento e quando não é o momento. Então, quando que a gente não vai optar pela fórmula? Quais são as situações que optar pela fórmula é uma pegadinha? A questão da dificuldade da amamentação. Não estou conseguindo amamentar. Vou desistir e vou dar fórmula. Isso depende muito do quanto você quer. Porque no fim, não é a dificuldade de amamentar que vai fazer você ir para a fórmula ou não. É quanto você está disposta a continuar tentando. E eu acho que é um julgamento que você tem que fazer com você mesma. É uma análise sua. E se você falar assim, olha, não está me fazendo bem, não estou disposta, tudo bem. Mas não ter dificuldade para amamentar não tem que ser sinônimo de fórmula. É isso que eu estou querendo dizer. A gente pode fazer ajuste de pega, a gente pode fazer relactação e translactação, a gente pode tentar ofertar esse leite materno de outra forma, com o copinho, com a colher dosadora, até a amamentação, até essa pega ser corrigida. Então, não estou conseguindo amamentar porque estou com dor, porque não sei fazer a pega, porque o meu bebê está chorando, não é para ser sinônimo de fórmula. E se foi sinônimo de fórmula, é porque você não estava bem assistida. É porque você não tinha as pessoas certas ali para te ajudar nesse momento. Não tinha uma equipe que estimulava o aleitamento materno, ou não tinha uma equipe que te deu opções suficientes para você continuar tentando, ou não tinha uma rede de apoio que te apoiava a persistir, porque tudo isso influencia na nossa decisão, né? Mas eu só quero deixar claro que não conseguir amamentar não é para ser sinônimo de fórmula. Outra coisa que não é para ser sinônimo necessariamente de fórmula: meu bebê não está dormindo à noite, ele acorda muitas vezes para mamar.
vou dar fórmula porque ele vai dormir melhor. Gente, isso não é verdade. Sim, a fórmula ela é mais pesada. Ela fica mais tempo parada ali no estômago, no intestino. Então, ela dá uma saciedade por um tempo maior, que não é obrigatório. Tem bebê que não tem essa saciedade maior com a fórmula, não, tá? Só que por ela ficar mais tempo parada no intestino, ela também pode dar mais cólica, pode dar mais gases, pode dar mais constipação, pode dar até mais refluxo. Então, você às vezes troca 6 por meia dúzia. Então, querer que o seu filho durma melhor à noite envolve muito mais higiene e rotina do sono do que tentar trocar de leite materno para fórmula. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o leite materno, lembra que eu falei que ele é vivo? A gente tem o nosso hormônio indutor de sono, que é a melatonina. A produção de leite materno no período noturno tem mais melatonina. Então, esse leite materno da noite, ele vai já com mais hormônio de sono para dar mais sono para o bebê. E às vezes nessa troca você acaba deixando de amamentar, que era uma coisa que você queria, e não resolve o problema que você tinha. Agora, vou parar de amamentar, vou dar fórmula para o meu bebê ter menos cólica. Também é outro tiro no pé. Eu acabei de falar, a fórmula ela não tem uma digestibilidade tão boa quanto o leite materno. Ela fica mais tempo parada ali, isso pode piorar as cólicas. E por último, outra situação que não é para ser sinônimo de desmame, voltar ao trabalho. Eu sei que é difícil, mas se você está no momento de voltar ao trabalho, se você quiser continuar amamentando e se você tiver a logística e a organização suficiente, você não precisa desmamar. Primeiro porque esse bebê que está com 4 meses, se ele está em aleitamento materno exclusivo, está só com um peito, ele já está mamando super bem. Ele já não tem dificuldade nenhuma. É só a questão de ajustar horários. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existe uma licença de amamentação. Então você tem aí períodos no seu trabalho que você pode tirar para ordenhar. E é isso que é importante nesse momento. Porque se você volta para o trabalho, você para de colocar o seu bebê para mamar, porque você fica lá 8 horas com ele e ele não vai mamar. O seu corpo começa a entender que não temos mais um bebê mamando, não precisamos mais produzir tanto leite, cai a produção. E aí que acaba acontecendo o desmame. Então, se você vai voltar para o trabalho e você quer continuar amamentando, ordenhe no trabalho, numa rotina que você mantinha mais ou menos em casa. Então, pelo menos umas 2 vezes você vai ordenhar no trabalho para manter esse estímulo, para manter a produção de leite. Você vai congelar no seu trabalho, vai transportar para casa e em casa você vai oferecer o leite materno para o bebê. Ou então você já congela e já coloca em casa para ter estoque. 15 dias antes de voltar ao trabalho, começa a ordenhar em casa, para se acostumar com a bomba, para se acostumar com os horários que você vai manter no trabalho e para já fazer o estoque. Porque quando você tiver 8 horas trabalhando e alguém precisar alimentar esse bebê no seu lugar, ela pode fazer isso com leite materno, ao invés de fórmula. Então, voltar ao trabalho não é sinônimo de dar fórmula. Não precisa ser, mas eu entendo que é um desafio. Principalmente no ambiente de trabalho, que nem sempre você é acolhida, né? Meu bebê, de quase 3 meses, tomou fórmula desde que saiu do hospital. Meu leite secou. Existe a chance de voltar a produzir? É mais difícil, mas existe. Vocês já ouviram falar de relactação? A gente faz isso com mães que adotam. Então, não sei se vocês sabem, mas mães adotivas que não passaram por gravidez, não passaram por mudança hormonal, conseguem começar a produzir leite para amamentar o bebê adotivo. O seu filho, né? Então, existe, gente. Sempre existe a chance. É só você ter muita força de vontade e apoio. Não só da sua rede, como apoio profissional também. Mas procura um pouquinho sobre relactação. Minha filha teve alergia ao leite de vaca. Precisa tomar só fórmula Pregomin? Não. A primeira opção de tratamento para o APLV, alergia à proteína do leite de vaca, é continuar o leite materno, só que a mãe não consumir leite de vaca. Então, se você não consumir nada, nenhum derivado, você pode continuar a amamentação sim.
Vocês sabiam que existem duas doenças que a mãe não pode amamentar? HIV e HTLV, que são duas doenças sexualmente transmissíveis. Mas, no congresso de pediatria que eu fui, agora no final de 2024, já estão falando que em outros países, em países desenvolvidos, mães com HIV que já têm toda a carga do vírus controlada, que estão em tratamento, então com todos os cuidados possíveis, elas conseguem sim amamentar com uma chance mínima de transmissão para o bebê. Eles estavam até discutindo se iria trazer isso para o Brasil, mas acharam que talvez não fosse o momento, né? Porque exige um controle muito grande para não expor esse bebê a nenhum risco. Então deu para entender que nem todo desafio é sinônimo de desmame, porque a sensação que eu tenho é que as mães elas são empurradas para o desmame em toda e qualquer situação. Parece que tudo que elas têm na cabeça, toda a opção que elas têm é desmamar. Seja porque a equipe de saúde não está qualificada o suficiente, seja porque a rede de apoio não quer ser apoio suficiente. Então saibam que sempre existe uma outra alternativa. Mas também existem, às vezes, as ocasiões que precisa sim optar por fórmula. E quais são elas? Bebês muito prematuros extremos, eles precisam complementar com fórmula para aumentar a quantidade de caloria que eles vão receber. Então, o leite materno, ele tem ali um máximo de caloria que ele consegue. O prematuro, ele foge do normal que precisa. Então, a gente precisa dar o leite, mas a gente precisa complementar por um tempo. A gente faz só uma fórmula a mais, além do leite materno. Quando ele atinge um certo marco de idade corrigida e de peso, a gente tira esse complemento. Bebês que precisam de dieta especial também, por exemplo, a mãe falou, meu bebê, ele tá com APLV, vamos supor que ela não conseguiu fazer a dieta de tirar o leite dela. Aí existe uma fórmula específica para ele. Existem doenças do bebê que ele não pode ingerir leite, e aí precisa de fórmula especial. Existem doenças maternas, como eu falei, que contraindicam a amamentação, mas lembra do que eu falei? Eu falei duas doenças maternas que contraindicam a amamentação. Não é uma amidalite, não é um uso de amoxicilina que vai fazer com que você pare de amamentar, tá? Inclusive, essa questão de amamentação, pelo sim, pelo não, tiram o leite materno, né? Então, se o profissional que você vai não sabe de amamentação, ele vai falar, tira, depois volta, como se fosse simples e fácil, tirar e voltar, né? Então, sempre chequem o site elactancia.org, que lá é super confiável e ele vai te dizer se aquela medicação é liberada ou não para amamentação, se ela passa ou não para o leite materno. E aí tem o bebê que não ganha peso também, que muitas vezes esse bebê ele é colocado na fórmula. E sim, tem alguns bebês que não ganham peso que a gente precisa complementar sim, mas não é para ser sinônimo, não ganho peso, fórmula. Porque por que esse bebê não ganha peso? Eu acho que esse é o ponto. A mãe tá conseguindo amamentar, já tentou corrigir a pega, já tentou fazer a relactação, já tentou ofertar leite materno de uma outra fórmula. Não, ele ele continua sem ganhar peso. Mas por que ele não está ganhando peso, sendo que o esperado é que todos os bebês ganhem peso com leite materno? Se a amamentação tá correta, por quê? Essa é a questão, por que esse bebê não ganha peso? Será que a fórmula é a resposta dele? Ou será que tem alguma coisa acontecendo que a gente precisa esmiuçar aí? Mas existe o bebê, sim, que não ganha peso e que acaba indo para a fórmula e começa a ganhar. Na maioria das vezes era uma amamentação que poderia ser corrigida e aí acabou se decidindo pela fórmula. Mas, né, cada caso é um caso, é um negócio muito individualizado. Eu não tô lá dentro da consulta com vocês. E também o desejo materno. Então, quando a gente vai optar por fórmula? Quando a mãe não quer amamentar. E como eu já falei 4 vezes nessa aula, tá tudo bem. Eu quero que vocês se sintam acolhidas aqui. E aí agora a gente vai falar de complemento e fórmula. Os sacos de armazenamento de plásticos tem que ser o saco específico para leite materno, tá? Tem o bebê que tem uma demanda maior do que a mãe pode dar também. Isso existe. Não porque a mãe tem... Existe a mãe que tem baixa produção de leite e precisa complementar, mas existe o bebê que é faminto e aí precisa complementar também.
Ah lá, minha rede de apoio querendo ajudar, quis introduzir a mamadeira. Mas, gente, no fim é o que eu falo. O seu bebê, seja com leite materno ou com fórmula, ele está alimentado, ele não está passando fome, ele está crescendo saudável, ele está se desenvolvendo como ele deveria, é isso que importa, ele está sendo cuidado e ele tem muito amor. Coloca isso na cabeça de vocês. Me sinto culpada em dar fórmula porque o meu bebê tem disquesia. Quem disse que ele não teria disquesia com leite materno? Você consegue jurar? Então como você vai se sentir culpado por uma coisa que você nem sabe? Essa culpa não vai te levar a lugar nenhum. Deixa isso de lado. Então, às vezes ele ia ter disquesia porque ele ia ter disquesia, porque o intestino dele é imaturo e precisa de um tempo para se recuperar, não, para amadurecer. Seja com fórmula ou com leite materno. A gente parece que mãe é um bicho que busca culpa, que qualquer coisinha que faz, a culpa já chega martelando, né, gente? Bom, falando então um pouco sobre a questão da fórmula e do complemento. A gente sempre que possível vai optar pela amamentação mista, porque a gente vai priorizar o máximo que der o leite materno. Cada gota de leite materno vale. Nossa, doutora, mas não tá saindo mais nada. Mas tenta, continua amamentando e complementando. E como que a gente complementa quando a gente está amamentando? Primeiro que você vai primeiro dar o peito, sempre, porque você vai encher a barriga desse bebê com leite materno, o máximo que der. Não foi suficiente, o complemento vem depois. E aí, esse complemento que vem depois, a fórmula que vem depois, ela vai vir o mínimo possível. E você vai tateando com os sinais de fome. Então, você deu o máximo que deu de leite materno, dá só 30 ml depois de complemento. Ah, ele parou de chorar, ficou sem fome, demorou 2 a 3 horas para querer de novo? Ótimo, não aumenta. Porque às vezes ele aceitaria mais, ele iria zerar mais ml, 60 ml, por exemplo. Só que aí ele vai ficar muito cheio. E aí no próximo leite materno ele não vai querer tanto. Então, é sempre o mínimo possível de fórmula para a gente continuar a nossa produção de leite e continuar o aleitamento materno. Então, primeiro, sempre o peito, depois o complemento no mínimo possível. Dei 30 ml, ele chorou porque ele ainda estava com fome, então aumenta para 60. E aí vai aumentando aos poucos. A mãe que dá fórmula, só fórmula, não é assim que funciona. A mãe que dá só fórmula precisa que o bebê deixe um restinho na mamadeira. Então ele precisa mamar tudo o que ele queria e deixar um pouco. Porque aí você tem certeza que ele mamou o suficiente para ele ficar saciado e ainda deixou um resto. Se ele mamou inteira, zerou, quem disse que ele não mamaria mais uns 15, 20 ml? Você não sabe. Então na próxima tem que aumentar. Para ele ficar satisfeito. Diferente da mãe que está complementando, que vai ser o mínimo para ele continuar com fome daqui 3 horas para querer o peito. Quais são as regras da fórmula? Como que a gente vai preparar essa fórmula? A gente vai sempre seguir as recomendações do fabricante. Então, o que está escrito na lata? Porque aquele fabricante que fez aquela fórmula, ele sabe a maneira mais segura e mais correta de preparar. Eu vou falar sobre escolher fórmula também. Então, primeiro, sempre higiene, então limpar, lavar as mãos, limpar a bancada. Quando você vai abrir pela primeira vez a lata de fórmula, você precisa limpar aquela parte de alumínio que você abre, porque senão pode contaminar. E nunca, gente, comprar fórmula amassada. Nada que vem em lata pode estar amassado, tá? A fórmula ela tem que ser preparada com água mineral, nada de colocar água de torneira, porque a gente vai tentar diminuir riscos de contaminação, porque eu falei, o leite materno ele não tem risco de contaminação, mas a fórmula tem. Por mais que a regulamentação seja gigantesca e você não veja aí notícias de contaminação de fórmula, mas existe sempre o risco do preparo também. Essa água, você vai precisar ferver ela por 5 minutos, então você vai fazer uma quantidade maior. Uma mãe falou pra mim assim, doutora, mas se eu esquentar 60 ml de água e deixar 5 minutos fervendo, vai secar. Esquenta 150, esquenta 1 litro de água e aí você vai usando. Não precisa esquentar literalmente o tanto que você vai usar. Então, vai ter que ferver essa água por 5 minutos e depois o certo é esperar resfriar até 70 graus Celsius. Esse é o mais correto. Se tiver um termômetro, é o ideal.
Para diminuir a contaminação da água, não, porque a água é mineral, mas para diminuir a contaminação do pó. Então, se porventura esse pó estiver contaminado de alguma forma, essa água a 70 graus Celsius, quando ela tem contato com o pó, ela mata tudo que tem lá. E a diluição da fórmula, gente, ela é padrão. Então, você sempre vai colocar uma medida que vem daquele medidor. E quando a gente fala uma medida, não é assim, ó, o medidor lotado com um tufo para cima. É nivelado. Então, é literalmente aquele espacinho que tem. Passa assim, ó, em cima para tirar e ficar retinho. Para cada medida, a gente vai usar 30 ml de água. Então, se você quiser dar mais, você não vai conseguir dar, por exemplo, fazer 40 ml de fórmula para o seu bebê. Não, é 30 ou 60. Porque aí 30 é uma medida, 60 duas medidas. Não dá para você fazer, eu vou fazer 45 ml com uma medida e meia. Você não vai conseguir acertar a quantidade. E aí você vai acabar correndo o risco de dar caloria a mais ou caloria a menos para o seu bebê. Então, o certo é sempre uma medida para cada 30 ml e o volume da mamadeira a gente aumenta de 30 em 30 ml. Essa mamadeira, a fórmula, você pode deixar na geladeira por 24 horas. Então, você pode sim fazer a quantidade de mamadeiras de fórmula do dia e deixar 24 horas lá na geladeira e só ir esquentando. Eu não gosto muito dessa ideia, mas pode. Tá escrito lá no fabricante que é seguro, no Ministério da Saúde também. E a partir do momento que você fez a fórmula e esquentou, o bebê precisa tomar ela em 2 horas. Só que começou, então, assim, esquentei, deixei lá na bancada, você tem 2 horas para começar a dar. Depois que você começou a dar, se ele parar, tem que jogar fora. Passou 5 minutos, tá? Se foi muito rápido, tudo bem. Mas passou 15, meia hora que ele bebeu, que ele mamou, você não pode reofertar essa mamadeira que ele colocou na boca, porque já é suficiente para ter contaminação ali no leite. Então tem que jogar fora e fazer outra. Então toda vez que ele mamar, colocou na boca dele a mamadeira, depois tem que jogar o resto fora. E a lata, depois que você abriu a lata, 30 dias precisa jogar fora o que sobrar. Que não vai sobrar. Uma lata não vai sobrar dentro de 30 dias, tá? Para transportar a fórmula, se ela já estiver feita, você pode colocar ela numa bolsa térmica e aí ela pode ficar até 4 horas na bolsa térmica. E você também pode levar uma garrafa térmica com água quente e você prepara a fórmula na hora, que é o mais indicado, o mais chuchuzinho, uma mamadeira feita na horinha para o seu bebê, né? Eu entendo a praticidade de fazer para 24 horas, mas eu acho muito. Por mais que esteja na geladeira. O meu bebê mama 60 ml de fórmula e depois de 1 hora já procura o peito. Dá-lhe peito nele, então. E por último, gente, acho que um dos pontos mais importantes dessa aula. Como que a gente faz para escolher uma boa fórmula? Minha voz já não está aguentando. Vou complementar, o pediatra indicou, eu não quero. Tanto faz o motivo. Preciso escolher uma fórmula. Como que eu faço? Primeiro, você tem que diferenciar, tem que ficar atenta ao marketing e à publicidade das grandes indústrias. A gente tem 3 tipos de leite em pó. Um deles é leite em pó. Literalmente, você vai ler, vai estar escrito leite em pó. O que é leite em pó? É o leite de vaca, de líquido que a gente está acostumado a tomar. Eles tiram a água dele, desidratam, tá ali pronto o leite em pó. Ele não tem mais nada, ele não tem aditivo, ele não tem açúcar, nada. É literalmente o leite, só que em pó. Só que esse leite em pó, ele não é adequado para o bebê até 1 ano de idade. Então, o bebê ele só pode tomar leite de vaca a partir de 1 ano, porque esse leite tem as proteínas muito grandes e isso é muito pesado para o rim do bebê. Então, leite em pó só depois de 1 ano. E ele não tem todas as vitaminas e o ajuste que as fórmulas têm de caloria, essas coisas, de carboidrato. Então, leite em pó não queremos. Outra coisa que não queremos, composto lácteo. Você vai ter que, gente, não adianta olhar e falar assim, ó, vai estar escrito, tananã, marca bebês de 1 a 2 anos. Leia, procure embaixo isso. Leite em pó, fórmula infantil ou composto lácteo. Composto lácteo, eu não sei definir composto lácteo, porque não é leite,
Eles pegam o soro, só a parte do soro do leite, e aí eles colocam até umas vitaminas lá, mas uma quantidade ínfima, muito pequena, que não está nada regulamentada para o bebê, colocam açúcar, maltodextrina, pode ter corante, pode ter aditivo, então assim, pode dar composto lácteo para o seu bebê depois de 1, 2 anos? Pode, mas a gente não quer. A gente não quer. Eu prefiro que você dê leite de vaca para o seu filho depois de 1, 2 anos do que dê composto lácteo. Então, viu escrito composto lácteo? Foge. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é fórmula infantil. E aí é aquilo que eu falei. A fórmula infantil tem uma regulamentação muito grande. Então, se você pegar a marca A, a marca N, a marca M, todas, olha a composição atrás, olha a quantidade de calorias, carboidrato, proteína, gordura, são todas iguais, porque é o que a Anvisa obriga. Eles obrigam que a fórmula tenha X calorias, X carboidratos, X proteínas, X gordura. Então isso vai ser igual para todas as fórmulas. E as linhas básicas de todas as marcas é a mesma. Então a linha básica, ela vai, que é a mais barata, né, que é a primeira linha, ela vai ter isso. O que a Anvisa obriga. Não vai ter nada a mais. Já vai ser suficiente para o seu bebê, mas dá para ser melhor. Então, esse é o básico que o seu bebê precisa. Geralmente, o nome desses é N1, A1, entendeu? Não tem nada além do nome da marca. Depois disso, a gente vai para as linhas de segunda linha, linha premium, que aí essas fórmulas já começam a ser enriquecidas com coisas a mais que a gente quer, e é isso que você vai procurar quando for, é isso que você vai procurar na lata quando você for procurar a fórmula para o seu bebê. Então a gente vai procurar que aquela fórmula, além de todo o básico da Anvisa, que não muda para a marca, ela tem que ter nucleotídeo e ela tem que ter prebiótico. Anota aí, nucleotídeo, prebiótico. Às vezes o prebiótico vai estar assim, ó, FOS/GOS. O que é isso? Eles são compostos que ajudam tanto na imunidade do bebê quanto na maturação intestinal. Então, as grandes indústrias, elas pegaram o leite materno, analisaram o que tinha, sintetizaram na indústria e conseguiram ter ali um resultado de um composto sintético, mas com um resultado parecido. Então, a gente quer sim que as fórmulas tenham nucleotídeos e prebióticos. Além disso, a gente quer que a nossa fórmula tenha DHA e ARA. DHA e ARA. ARA. O que é DHA e ARA? São gorduras boas. São gorduras que tem no leite materno, naturalmente, que são responsáveis por formar a gordura do neurônio. Ou seja, são gorduras que formam o cérebro. Não é igual ao do leite materno, mas sinteticamente foi feito e se assemelha muito. Então, quando você compra uma fórmula que tem DHA e ARA, você está pegando uma fórmula que tem uma tecnologia muito maior, que vai trazer muito benefício para o seu bebê. Então, é isso que a gente procura. Via de regra, é a mais cara, porque são as linhas premiums, que são além do básico. Exige uma tecnologia maior para conseguir sintetizar isso e colocar isso dentro da fórmula de uma forma segura e regulamentada. Então, se você for N Premium, qual que é o nome da Premium do A? Supreme. Premium, Supreme, é isso que a gente está falando. TADHA, TARA, T-nucleotídeo, T-prebióticos, FOS, GOS. Existem também outros tipos de fórmula que são especiais. Então tem a linha Sensitive, que é uma linha hipoalergênica que ela é um pouco mais sensível para o intestino do bebê. Então, às vezes, para bebês que têm muita cólica, que tem muita disquesia, mas nem sempre funciona, tá? Tem as linhas AR, que são anti-refluxo, anti-regurgitação, que elas são mais grossas e aí o bebê não regurgita tanto. Tem as linhas sem lactose, tem as linhas vegetais, mas todas essas precisa de uma recomendação médica. Então precisa ter um motivo para você estar comprando essa fórmula. De resto,
pode ir para as linhas premiums que a gente já conhece, das marcas mais famosas aí. Ou você pode escolher o básico também, que funciona. Como eu falei, seu bebê ele vai crescer, vai ganhar peso, vai ser saudável também com o básico, que é muito bem regulamentado para a Anvisa, para ter o que ele precisa para ser saudável. Comfort, tudo que é comfort sensitive é hipoalergênico, que é o que eu falei. Apesar dessas linhas sensitive e comfort, elas terem uma digestibilidade melhor, então elas serem mais sensíveis para o intestino, bem teoricamente, elas não têm DHA, elas não têm ARA, elas não têm nucleotídeos, então elas ganham em um quesito e pecam em outro. Então são linhas que não são tão completas. Profutura, Premium, Profutura, qual que foi a outra que eu falei? Premium, Supreme. Leite de vaca integral. Pode a partir de 1 ano. Não tem problema nenhum, porque a partir de 1 ano, o que está nutrindo o seu bebê é a comida. É o almoço e é o jantar. Eu já espero que ele esteja mamando 2 vezes por dia só, não muitos ml. Então não tem problema que isso seja na fórmula de leite de vaca. Agora, se seu filho mama muitas vezes ao dia, talvez seja interessante manter a fórmula por mais um tempo, porque a fórmula ela tem um controle melhor da questão da caloria, do carboidrato, além de ter mais vitaminas, mais minerais. O leite de vaca, ele é só leite de vaca. E você tomar muito leite de vaca, 3, 4 vezes por dia, 4 mamadeiras por dia, aumenta a chance do bebê ter anemia. Então, não tem problema da leite de vaca a partir de 1 ano, desde que seja uma coisa complementar na dieta dele, não seja a fonte principal de nutrição dele. Não deve ser.